Fala pessoal, tranquilidade. Rapaziada, vou dar aqui o papo sobre algo que eu tenho visto muito, né, depois do lance do canal, dos canais de motos de forma geral. Na verdade é do YouTube em si. A internet em si proporcionou tudo isso. O YouTube tem grande relevância hoje a respeito aí de produtos, de compras, de avaliações. Então é normal sim que a gente busque informações de proprietários, propagandas, avaliações, os reviews, unboxing. Então é realmente muito bacana. É importante a gente ter essa ferramenta hoje, sem dúvida nenhuma. Só que no meu modo de ver, tem acontecido algo muito triste e às vezes, no meu entendimento, até deprimente, que algumas pessoas têm perdido a total capacidade de avaliação, de personalidade, deixando na mão, literalmente, de terceiros coisas extremamente importantes, como a compra de moto. Então eu repito, é sim muito legal, muito importante a contribuição que os canais dão, que a internet dá, né? Principalmente aí o YouTube. Avaliações de proprietários, essas são sim relevantes, mas no final, gente, tem que prevalecer o bom senso, tá? Tem que prevalecer aí o raciocínio. Somos seres pensantes. Às vezes, e o que eu tenho visto muito aí, muitos têm abdicado disso. Têm deixado de lado o seu cérebro para meio que deixar o outro pensar por si. Claro que a gente pode aprender, claro que a gente pode ouvir o outro, mas como tudo na vida tem um limite. Então, rapaziada, olhem avaliações as mais distintas, tá? Várias e várias e várias e várias. Não olhem um apenas e principalmente não deixem na mão de um apenas. Tenho visto aí gente sendo prejudicada literalmente por patrocinados aí, por contratados, por supostos produtores de conteúdo especializados, supostos analistas de mercado, falando de produtos que nunca tiveram, falando sem conhecimento, querendo falar de questões mecânicas, fazendo afirmações A, B ou C, sem ter o produto, sem ter o veículo, sem ter tido nenhum tipo de experiência. Assim como, pessoal, a gente vê coisas que são meio que de senso comum, mas que ainda assim você precisa entender que existem particularidades e que não necessariamente aquilo vai acontecer com você, tá? Nem sempre aquela coisa boa que aconteceu com aquele camarada vai acontecer com você. Você pode ter algum dos problemas comuns que aquele veículo tem, que aquela moto tem, ou inclusive ter um problema completamente diferente. Não é todo mundo que tem a moto que rodou 200 mil quilômetros sem ter problema de motor. Assim como não é todo mundo que teve problema com 20 mil quilômetros, tá? Há casos e casos, pessoas e pessoas, as particularidades. Ou seja, o cuidado que cada um teve, o local que cada um rodou. E muitas vezes essas particularidades muitos não citam, né? Caras que destroem a moto, que fazem mau uso, ou que fazem o uso indevido, que não necessariamente é um mau uso, mas é indevido, e não levam isso em conta, tá? E não te passam isso, né?
Às vezes na minha cidade é uma realidade em termos de mercado, em termos de facilidade de manutenção, em termos de peça, e na sua é outra. Então não adianta eu falar tão bem ou tão mal de um produto baseado na minha situação e chegar aí na sua situação e você não viver uma realidade diferente. A mesma coisa quando eu falo de seguro, tá? Olha aí, ó. Isso aí pra vocês. Isso é um exemplo, ó. Se bater, se trincar, se quebrar, será que ele vai dizer que ele estava fazendo isso aí? Será que vai? Entendeu? Então, cuidado com o que vocês veem, com o que vocês escutam, tá? Como eu estava falando aí, por exemplo, aqui tem seguro, eu falo do seguro. Mas, gente, a maioria sabe, seguro é algo muito pessoal. O perfil é extremamente importante. Onde você mora, o que você faz, idade, o índice de roubo no local, a seguradora em si. Então, você pode ter uma ideia quando eu falar de seguro. Mas você não vai ter, ou não necessariamente vai ter, algo sequer perto do que eu tive. Eu posso, por exemplo, aqui pagar 3 mil reais no seguro de uma moto, e você aí na sua cidade, com a mesma moto, mesmo ano, no seu perfil, pagar 1.000 reais. Por que não? Pode, porque eu conheço casos assim. Certo? Então saibam avaliar as coisas que vocês escutam. Tá faltando aí capacidade de interpretação para as pessoas. Tá faltando bom senso. Tá faltando bom senso. Essa é a palavra. Veja o que as pessoas alegam lá no vídeo, o que você está vendo, o tal produtor, quem for, sobre os pontos que ele considera importante, mas adeque isso para você. Por exemplo, se eu falar que o consumo de uma moto é boa, mas se para você consumo é totalmente irrelevante, então não adianta a moto ter um bom consumo se para você isso não significa nada. Se eu falar que o desempenho, por exemplo, é bom, mas se para você for um desempenho ruim e isso for totalmente irrelevante, para você esse produto ele já não serve, já não atende. Então a minha realidade, o que eu quero, o que eu busco, o que me agrada numa moto não necessariamente vai te agradar ou vai ser importante e relevante para vocês. Por favor, tenham isso em mente e parem de endeusar pessoas que muitas vezes são mal intencionadas, são vendidas, tá? Essa é a palavra, são vendidas. Exemplos aí não faltam, que falam bem ou mal de produtos que eles ganham para isso. Além dos que falam bem e escondem as coisas ruins porque são alienados, são doentes, os famosos fanboys, e eles têm aos montes. Participem dos grupos que vocês vão ver aí o que eu estou falando. A quantidade absurda de gente fanática que tem. Não acho que é só na política não, porque não é, pessoal. Em todos os campos da vida existem os fanáticos. Futebol, política, religião. E nas motos existem há muito tempo. Gente que está plantando coisas que não tem, tá? Recentemente eu tenho visto muito, por exemplo, no grupo da Face, a 250, gente falando sobre trinca do cabeçote. E você indo atrás... Trinca do cabeçote não, perdão, trinca de chassi. E eu fui atrás de alguns desses aí e o cara sequer tem a moto. Às vezes tem uma Honda, ou não tem a FZ25, que é a moto em questão. Ele tem a Phaser antiga. Então como é que ele está falando de um suposto caso dele se ele não tem a moto? Tá? E ele não fala que é uma moto que ele viu. Ele fala que é como se fosse ele que tivesse tido problema com a moto. Por isso que eu estou dizendo a vocês, tenham bom senso. Tenham bom senso. E cuidado. No meu ver, essa é a palavra de ordem. Nem tudo que a gente escuta é verdade. Nem tudo que a gente escuta é uma opinião sincera, porque é comprada. E nem tudo que a gente escuta significa dizer que vai acontecer com você, seja positivo ou seja negativo. Por favor, não abram mão de ter a sua personalidade. Não abram mão ao direito
nato que vocês têm de raciocinar. As pessoas não têm cérebro à toa. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu.